Olá a todos os obreiros, auxiliares de pastores, você colaborador, voluntário de um dos muitos grupos. Estamos aqui no estacionamento do Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, que tem capacidade para 6.000 pessoas sentadas, onde semanalmente mais de 37.000 pessoas têm passado pelas portas deste templo consagrado ao Deus vivo e que têm tido experiências maravilhosas. Pessoas que já vinham buscando o Espírito Santo há anos, têm sido batizadas, outros que estavam afastados há décadas, há 25 anos, há 20, há 17, 15, 12, há 7, há 5, há 3, voltaram e graças a Deus já passaram pelo processo de libertação, de conversão, porque se entregaram. O que não aconteceu em décadas tem acontecido em semanas, em dias. E por quê? Porque não existe processo, né? Não existe processo de libertação, de conversão, de novo nascimento. Não existe processo. Existe sim decisão de se entregar espírito, alma e corpo e então receber o Espírito de Deus. É 100% nosso pelo 100% de Deus. Mas bem, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta na Epístola de Judas para dar continuidade à nossa meditação a pedido dos muitos obreiros, pastores que vêm acompanhando a meditação das demais epístolas que a gente já concluiu, e agora nós estamos nesta epístola que para mim é muito especial. Toda a Bíblia é especial, mas a Epístola de Judas, irmão de Tiago, do apóstolo Tiago, e de Jesus, filho por parte de mãe Maria, né? Esse Judas aqui era irmão de Jesus por parte de mãe e se tornou também por parte de pai, porque Judas, filho de Maria e José, também se tornou filho do Deus e se tornou servo de Deus. E nós estamos meditando, já meditamos nos versículos 1 ao 3 e hoje vamos meditar no versículo 4 e 5, se possível. Se possível também, coloque a sua mão aí aberta na sua Bíblia, na Epístola de Judas. Não Judas Iscariotes, o traidor que se vendeu por 30 moedas de prata, que foi corrupto, se corrompeu. Judas de Satanás, esse aqui foi Judas de Jesus. Tem alguém com o seu mesmo nome, com o meu mesmo nome, mas esse Júlio aqui é de Jesus. Fala aí o teu nome. Esse aqui é de Jesus. Senhor Espírito Santo, fale a cada um de nós por meio da meditação na Tua Palavra, pois esta epístola foi inspirada por Ti para exortar, orientar, fortalecer e salvar almas. Por isso eu peço, fala, Deus, a cada um de nós, Teus servos, no Brasil e no mundo. Amém. Veja aí, versículo 4, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Esse versículo é libertador. A primeira coisa que o Espírito Santo nos alerta é que havia profecias dizendo que pessoas se introduziriam furtivamente, quer dizer, roubando, enganando. Pessoas se passariam por espirituais de Deus, porque diriam, Jesus também é o meu Salvador, Deus é o meu Senhor, mas essas pessoas seriam introduzidas na igreja, quer dizer, no corpo de Cristo, entre aspas, na igreja instituição, mas não no corpo de Cristo, porque são ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que, conhecendo a verdade, pratica mentira. Conhecendo a humildade, escolhe ser orgulhoso. Conhecendo a importância de sacrificar, se recusam, se acomodam. Conhecendo a importância de orar, desprezam a oração. Sabendo que é fundamental os bons olhos para a salvação da nossa alma, se permitem olhar com maus olhos e julgar e etc. O ímpio é aquele que quer fazer a sua vontade, impor inclusive a sua vontade a Deus e, ouça, se deixa usar pelo mal para contaminar os que não são ímpios como ele. É como aquela pessoa, né, que para se sentir menos mal,
ela induz o outro a cometer o mesmo erro que ela, como mentir, se prostituir, se rebelar, se acomodar e etc. Então, essa profecia, ela se cumpriu há 2000 anos atrás e tem se cumprido. E um dos sinais, ouça, um dos sinais que antecedem a volta de Jesus, um dos últimos sinais que antecederão a volta do Senhor Jesus, é justamente a quantidade de ímpios infiltrados na igreja, que são pessoas que dizem ser de Deus, mas de Deus não tem nada. Talvez a única coisa que tenham seja a Bíblia Sagrada. Mas são hipócritas, são dissimulados, são desobedientes, são rebeldes. E está escrito que nos últimos tempos aumentaria o número de falsos e cristãos, de falsos profetas, de falsos cristos, está escrito. De pessoas que vão se passar de cristãs, mas de cristãos não tem nada, porque não obedece, não pratica. E claro, se você se enquadra nesse grupo, não se condene. Deus está me colocando aqui diante de você para lhe exortar e dizer: saia daí, saia desse meio, deixe de ser um ímpio, um praticador dos ensinamentos contrários ao que Deus nos deixou. Deus mandou a gente praticar a justiça, a verdade, a humildade. Ele nos chama para a pureza. Ele nos chama para a vida. Agora cabe cada um escolher praticar ou não. Então ele diz aqui, olha, esses se introduzem furtivamente, quer dizer, com a intenção de roubar os seus bons olhos, roubar a verdade, roubar a sinceridade, roubar a disposição de crer, de servir, de se dedicar, roubar o desejo de evangelizar, roubar essa disposição que você tem de fazer parte do grupo que você faz, de ser um obreiro, um auxiliar, de atender o povo, de acompanhar as almas, de ajudar no desenvolvimento da obra de Deus. Essas pessoas são introduzidas no nosso meio, e Deus até permite, para furtar daqueles que não estão atentos, não estão com os seus sentidos espirituais alertados, como a vigilância, a humildade, a obediência, a confiança, o sacrifício, a perseverança. Não se deixe roubar. Auxiliar de pastor, ouça, obreiro, não se deixe roubar. Você, esposa, colaborador, você, membro da igreja, ou você que é um CPO, não se deixe roubar, não deixe que ninguém roube de você o que é bom, como a sinceridade, a humildade, a obediência, a confiança. Ele conclui dizendo, olha, esses se introduzem no nosso meio, convertendo em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Essas pessoas são aquelas que, com palavras persuasivas, acabaram convencendo ao obreiro, ao membro, ao colaborador, ao evangelista, que uma mentirinha não faz tanto mal, sabe? Uma cervejinha, um cigarrinho de maconha, uma baladazinha, uma roupinha promíscua, um videozinho sem se tocar em TikTok, toque-tique, sabe? Eles conseguiram persuadir as pessoas de que um pouquinho de vaidade, um pouquinho de sensualidade, um pouquinho de mentira, um pouquinho de rebelião, um pouquinho de acomodação, um pouquinho de orgulho, um pouquinho do mal, não faria tanto dano, tanto mal. É o que ele está falando. Essas pessoas, elas acabaram convertendo em dissolução a graça de Deus. Em outras palavras, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é compassivo. E é verdade. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, mas Deus é justiça. Deus é disciplina. E Ele não tolera da minha parte, da sua parte, indisciplina, dissolução. Ele tem dado a você, como a mim, a oportunidade de conhecer a verdade. Ele nos tem dado a oportunidade de buscá-lo. Ele nos tem dado a oportunidade de servi-lo. Agora, cabe cada um aceitar ou não. Você está tendo a sua. Aceite, pratique. Não tente, como está escrito aqui, a fazer dissolução da graça de Deus. Não tente dissolver. Sabe, essa dissolução é como dissolver.
Sabe aquele suco concentrado? Que se coloca água, vai se dissolvendo, né? E depois fica aguado. E não tem nem gosto de água, nem gosto de suco. Fica aquela coisa horrível. E você não bebe? Assim tem muita gente tentando fazer da palavra de Deus, dissolução da graça de Deus. E aí você acaba dando um mau testemunho. Você é um péssimo testemunho para os que estão dentro. Você não é cristão verdadeiro. Nem para os que estão fora, você não é um incrédulo também assumido. Quer dizer, não é nem uma coisa nem outra. Assim tem muita gente fazendo dissolução da graça de Deus e achando que Deus vai tolerar os seus errinhos, né? Pelo fato de você ter uma posição na obra, seja de auxiliar, seja de obreiro, seja de esposa de pastor, seja de colaborador, seja de um membro ou de um CPO. Ele diz assim, olha, um único dominador, uma única pessoa deve nos dominar, e este é Jesus. Não se deixe dominar por ninguém, nem por si mesmo, nem pelos outros, nem pelos problemas, nem pelo mal, nem pelas circunstâncias, nem pela sociedade, pela mídia. Não se deixe dominar. Um único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Sejamos dominados por Ele, porque sendo dominados por Ele, nós estaremos guardados, protegidos. Bem, vamos ficar por aqui. Semana que vem daremos continuidade na meditação no versículo 5. Que Deus os abençoe, que seja esse final de semana produtivo em todos os sentidos. Eu tenho orado e jejuado todos os dias para que sejamos usados por Deus como nunca antes nesse mês de março. Deixe-se usar por Deus. Obreiro, auxiliar de pastor, você colaborador, você membro, deixe-se usar por Deus, CPO, porque neste mês de março Deus, Ele conta com você. Nos veremos na IURD ou nas nuvens.